Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Arilton Tavares, você está no canal Anunciando as Escrituras. Se você já faz parte dessa família, deixa o seu like, e se você ainda não faz parte dessa família, desse canal que é unicamente para pregar a palavra de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e escolha a opção todas, para que você receba todos os vídeos que nós estaremos postando aqui toda semana. Bom, amém, vamos para o vídeo, né? Hoje nós estaremos lendo a passagem de Mateus capítulo 4, que tem por título Jesus, a tentação de Jesus, né? Jesus foi tentado pelo diabo e nós vamos ler essa passagem que é muito forte, meus irmãos. É muito forte para nós. Nós vimos aqui a vitória de Jesus. Leiamos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e também de muito debate. Primeiro, por que Jesus foi tentado dessa forma, né? Mas nós vemos que Jesus veio para cumprir as Escrituras. Ele veio vencer o pecado. E quem é o pai do pecado? Quem é o criador do pecado? Quem foi que pecou primeiramente no universo? Satanás. Jesus aqui, ele é santo. Satanás, ele é pecador. Aqui nós vemos uma guerra entre a depravação e a santidade. Jesus, sendo um Deus, homem aqui, um Deus também que se fez homem, estava sendo tentado na sua carne pelo o diabo. É bom lembrar, meus irmãos, que Jesus ele estava aqui como ser humano e ele poderia cair. Assim como nós também caímos e podemos cair a qualquer momento. Jesus ele poderia cair também aqui. Mas como ele veio para cumprir as escrituras, ele veio totalmente preparado para a sua missão, ele estava tudo estava sob controle nas mãos de Jesus. Veja que no início da passagem, nós vemos que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado ao diabo. Ou seja, nós vemos aqui um encontro marcado de diabo contra Jesus. O diabo ele chega logo tentando a Jesus, porque o diabo sabia que poderia de alguma forma derrubar Jesus, porque Jesus estava na nossa carne pecaminosa. Lembrando que ele nunca pecou, mas que ele estava numa carne semelhança ao pecado, que é o nosso corpo corrupto, que foi corrompido pela queda de Adão. E quando Satanás ele faz a primeira tentativa, você vê que ele usa aquilo que Jesus não tinha no momento, que era pão, que era alimento. O texto vai dizer que Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. Ou seja, Jesus estava com fome, porque a própria passagem diz que Jesus teve fome depois disso. E quem não teria fome com 40 dias e 40 noites sem comer? Mas o diabo ele usa essa estratégia, ele usa esse ponto que talvez ele pensou que era fraco. Mas nós devemos lembrar, meus irmãos, que a Bíblia diz que nós somos fortes quando nós estamos jejuando e buscando a Deus. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, se consagrando, buscando a Deus, orando. E o diabo ele veio também usar as Escrituras, porque Jesus conhecia as Escrituras e o diabo também. Só que o diabo ele não quis aqui mostrar a interpretação certa da passagem. Ele quis mesmo foi derrubar a Jesus. Ele disse: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele usou aqui a consciência da carne, aquilo que a carne precisa, que alimenta. Ele queria usar Jesus para pecar isso, para usar o poder de uma forma errada.
E ele disse assim, também está escrito. Porque Satanás disse assim, porque escrito está. Ele usou uma passagem bíblica. E Jesus também usou uma passagem bíblica. Não, Satanás, nem só de pão viverá o homem. E você vê que o diabo ele não desiste de tentar a Jesus, e muito menos a nós. Depois ele leva Jesus a um pináculo do templo, que era a parte mais alta do templo, e ele diz assim, está escrito, Jesus, pula daqui de cima, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que te amparem, para que não permita que você tropece em alguma pedra. Aí Jesus também, conhecedor das Escrituras, por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Jesus ele conhecia as Escrituras. Jesus ele conhecia todo o Antigo Testamento. Você vai ver no Novo Testamento muitas citações de Jesus citando o Antigo Testamento. E Jesus disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usa mais uma vez a passagem bíblica para derrubar a tese de Satanás, para derrubar o seu argumento. E Jesus mais uma vez está vencendo aqui, não na espada, mas só na sabedoria, na unção de Deus e através da palavra de Deus, usando a própria palavra. Mas o diabo não desiste. O diabo ele tenta mais uma vez e agora ele vai tentar na glória que ele acha que ele tem. Ele leva Jesus a um monte muito alto e lá ele começa a mostrar todos os reinos, que o reino de Satanás realmente ele tem, porque Jesus disse que ele é o Deus deste século. Mas é um reino pecaminoso, é o reino de pecado, é o reino em que as pessoas estão escravizadas no pecado. Aí ele vê aquilo ali como sua glória, como seu reino, quando ele vê uma pessoa se prostituindo, quando ele vê um pai matando um filho, ou um filho matando o pai, quando ele vê um ladrão roubando um inocente. Para ele, isso é o reino dele. Para ele olha, aí essa é a minha glória. Só que a glória de Jesus não é essa, não é um reino pecaminoso, é um reino santo. Então nós vemos aqui que Satanás tentou isso em Jesus. Mas só que Jesus disse assim, também está escrito. Vamos ler essa passagem que diz assim, no versículo 10 diz assim, ó, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus também mais uma vez usou aqui a palavra de Deus, porque Satanás queria adoração. Satanás queria ser adorado pelo Filho de Deus. Mas o Filho de Deus não veio para adorar Satanás. Muito pelo contrário, veio para desfazer as obras de Satanás, assim como o próprio Senhor Jesus disse. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? Que Satanás ele tenta na palavra. Ele usou a palavra aqui para enganar a Jesus. Mas Jesus, como conhecedor da palavra e criador da palavra, porque ele é Deus, ele venceu Satanás somente usando a palavra de Deus. E também precisou estar cheio do Espírito Santo, jejuando, orando, se consagrando. O que é que nós podemos aprender, meus irmãos, nesse vídeo? O que é que nós podemos aprender, meus irmãos, nessa passagem maravilhosa? É que nós também podemos vencer a Satanás, claro, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Mas Deus ele nos dá a ferramenta certa, Ele não nos deixa desarmado. Nós temos a palavra de Deus. Jesus sempre ensinou seus discípulos a orarem, a ter uma vida de oração. Meus irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, cheios da oração, cheios da palavra de Deus, o diabo não nos derruba. Mas tem pessoas que estão caindo porque não estão usando as armas de Deus, não estão usando as ferramentas que Jesus usou. Jesus usou a palavra, Jesus não usou poder extraordinário, não fez fogo cair do céu, não. Ele usou coisas simples que está na nossa mão, meus irmãos. Ele usou isso aqui. Se nós usarmos isso aqui, nós não vamos cair. Se nós usarmos a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos vencer a tentação do diabo, porque ele nos tenta todos os dias. E ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado, mas Jesus não cedeu à tentação. Talvez você tenha pecados que não consegue vencer, como o da bebida. Eu já bebi muito e entendo como é isso. Como o da fornicação. Eu já vivi no mundo, eu sei como é isso. Mas se você entregar a vida a Jesus, se você seguir os passos que Jesus andou, eu tenho certeza que você vai ser um objeto, que você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para glorificar o nome de Deus e envergonhar Satanás. Jesus quer que você se liberte do poder de Satanás, do reino de Satanás, que é o reino pecaminoso,
que nós possamos buscar a Jesus sempre, meus irmãos, através dos exemplos que Jesus fez, que nós venhamos glorificar a Deus com nossas vidas. O canal Anunciando as Escrituras vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.